Fala, meu povo, e aí, tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de máquinas pesadas, dar início aqui. Só que para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre parte de segurança do trabalho, ok? Vamos lá. Eu vou passar para vocês algumas informações interessantes, porém tristes, ok? Vamos lá? Primeira coisa, dá uma olhada no tópico aqui, que é dos slides. Essa frase: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Vamos levar isso a sério, pessoal. Quer mudar de vida? O único jeito, trabalho pesado. Vamos lá? Posição no ranking mundial em acidentes de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada 15 segundos, um trabalhador morre em razão de acidente ou doenças do trabalho. E a cada 15 segundos, 160 trabalhadores são vítimas de acidentes relacionados ao trabalho. Pessoal, olha que informação essa aqui. Eu acho que muitas pessoas aí não sabiam, né, dessa informação. E esses dados que eu passei para você é da OIT, que é da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil, até o momento desse slide, dessa aula, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial de acidentes de trabalho, ok? Mas isso é sempre legal que você pesquise para ver qual que é a posição do Brasil, ok? Só joga no Google lá e pergunta qual que é a posição do Brasil no ranking mundial de acidentes de trabalho, para a gente sempre saber qual que é a real situação nossa e como é importante que tenhamos uma cultura prevencionista. O que são normas regulamentadoras? As normas regulamentadoras, NR, são disposições complementares da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, com redação dada pela Lei número 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Consistem em obrigações, direitos e deveres assim cumpridos por empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Pessoal, só para explicar para vocês o que são normas regulamentadoras de uma forma simples, o que são? São regras. São regras de segurança do trabalho que impactam a empresa, impactam o trabalhador. Tanto existem direitos, existem obrigações para ambos os lados. Até a data de hoje, existem 38 normas regulamentadoras. Cada uma é sobre uma área de trabalho ou alguma situação, ok? As primeiras normas regulamentadoras foram publicadas pela Portaria MTB número 3.214, de 8 de junho de 1978, quer dizer, há 45 anos. As demais normas foram criadas ao longo do tempo, visando assegurar a prevenção da segurança e saúde de trabalhadores em serviços laborais e segmentos econômicos específicos. Definição de risco grave e iminente. Cita na NR3, NR1, cita em várias normas, mas vamos usar a NR3 aqui. Considera-se risco grave e iminente toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Eu sempre vou estar falando sobre essa definição de risco grave e iminente, o porquê. Toda vez que você encontrar diante do seu trabalho uma atividade que gere risco grave e iminente para a tua vida, você precisa recusar esse trabalho, porque ele está gerando risco. A primeira coisa que você faz é comunicar ao teu supervisor para, para que aquele risco que está naquela atividade, que ele seja resolvido para que depois você possa voltar à atividade. Nunca coloque a tua vida em risco, pessoal. Nunca. A sua maior responsabilidade é com a tua família. A tua maior responsabilidade é você sair da sua casa com toda a sua integridade física ok e voltar para sua casa, ao berço da sua família, com toda a sua integridade física ok. Princípio da lei. Decreto-Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942. Vamos lá, artigo 3. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Artigo 4. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais da lei. Pessoal, eu não tinha visto, desculpa, que eu tinha pagado isso aqui,
O Brasil era o quinto lugar, agora ele está em quarto, tá? Até o dia dessa aula. Por favor, esquece o Brasil é o quinto aqui, tá? Era para eu ter tirado isso aqui, eu acabei esquecendo de ter tirado isso, tá? Mas que eu falei para vocês, pesquisem, tá? Pesquisem sempre, ok? É que eu fiz aqui, tinha lá e depois eu tirei aqui para colocar lá. Então por isso que tá com essa frase aqui errada, ok? Então vamos esquecer dela, beleza? O porquê eu falei para vocês sobre o princípio da lei? Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Lembra que eu falei sobre a norma regulamentadora? O que ela é? Que elas são normas, que elas são regras que afetam tanto o trabalhador e o empregador, ok? Aquelas são regras que são leis, que você é obrigado a cumprir elas no seu ambiente de trabalho. E o que acontece? Se você deixar de cumprir alguma regra que está na norma regulamentadora e essa falta de comprometimento seu cause um acidente, e esse acidente afete a outra pessoa, você não pode alegar que você deixou de cumprir porque você não a conhece. Isso é o princípio da lei. Prestar atenção nisso, pessoal. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Tem muitas pessoas aí que trabalham de qualquer forma. Não ligam para o dia de amanhã, não ligam para a sua família, não ligam para os seus companheiros de trabalho, esquecem que ele tem família. E isso não pode acontecer isso aí, dentro de um ambiente de trabalho. Na verdade, isso não pode acontecer em lugar nenhum. Você precisa ter uma responsabilidade. E eu preciso ter a minha responsabilidade, porque eu sou um técnico de segurança. O soldador, ele tem que ter sua responsabilidade como soldador e precisa conhecer quais são os riscos que estão ligados à tua área, qual que é o procedimento de segurança dentro daquela empresa que ele precisa seguir para que isso não afete outras pessoas caso ocorra algo errado. Então, pessoal, o que eu estou querendo falar com isso? Se existem regras de comportamento, se existe a norma regulamentadora que o técnico de segurança ele vai pegar isso para ele, mastigar e passar para você de forma mais fácil, você precisa seguir as orientações da empresa, ok? O Código Civil de 2002 faz referência ao ato ilícito. Vejamos a redação dos artigos 186, 187 e 927. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vamos lá. Quando você... eu vou pegar isso aqui e traduzir, tá? Na segurança do trabalho, o que pode acontecer dentro da empresa e passar para você, ok? Vamos lá. Se você conhece os procedimentos, se você foi treinado para aquele procedimento e você não cumpriu, isso causou um acidente, você cometeu ato ilícito. E a mesma coisa embaixo, mesmo que você alegue que você cometeu ato ilícito para poder ajudar outra pessoa, que aqui fala pela boa fé ou pelos bons costumes, mesmo assim você está cumprindo ato ilícito, ok? Ato ilícito. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outra, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para direitos de outra pessoa. Mas o que fala a lei penal? Vamos lá? A lei penal assim estabelece. Artigo 121. Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos de reclusão. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou saúde de outra pessoa, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Preste atenção. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Nem está falando de você realizar uma atividade e essa atividade, de alguma forma, causar algum dano a essa pessoa.
um dano físico, causar um acidente, não. Aqui vai muito mais além. Ofender a integridade. Só de você colocar a vida da pessoa em risco, você já está cometendo ato ilícito. E o artigo 132 fala a mesma coisa. Expor a vida ou a saúde de outra a perigo direto e iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Pessoal, é grave, tá? Essas regras não são apenas regras, são leis. As pessoas normalmente pensam que se acontecer alguma coisa, não vai dar nada para ela. E não é isso que acontece. Se você deixa de seguir, se você deixa de seguir todas as determinações, todas as regras existentes dentro da empresa, que a empresa segue, tá? Que ela é obrigada a seguir as determinações das normas regulamentadoras. Se ela segue aquilo e ela passa para você e você não segue, você está cometendo um ato ilícito, você está colocando vidas de outras pessoas em risco, você está ofendendo a integridade corporal e a saúde de outra pessoa, colocando a vida delas em risco por causa de sua irresponsabilidade. Então pense 2 vezes, porque isso é crime, está aqui na lei penal. E voltando aqui também no artigo anterior aqui, no Código Civil, artigo 3, olha o que fala, que a gente já tinha conversado: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, minha gente, vamos tomar cuidado, ok? Vamos lá? Cálculo de indenização. Esse aqui é um exemplo de um acidente que aconteceu em 2008, tá? Vamos lá? Ex-empregado de uma cooperativa agroindustrial exportadora de amendoim, para a qual trabalhou de 3 de março de 2008 a 15 de maio do ano seguinte, o reclamante foi vítima no seu último dia de trabalho de um acidente de trabalho que lhe custou a mão direita. Na ação trabalhista, pediu a indenização por danos morais e materiais equivalente a 5% do faturamento anual da empregadora, o que resultaria em 15 milhões aproximadamente. A primeira vara do trabalho de Jaboticabal, no entanto, estipulou em 500 mil a indenização pelos danos morais e estéticos, 250 mil a cada título. Já a compensação pelos danos materiais foi fixada em 665 mil reais, ou 492 vezes o valor da maior remuneração recebida pelo trabalhador, que era de R$ 1.351 naquela época. O cálculo é simples. O juiz considerou a idade do trabalhador no dia do acidente, que era de 31 anos, e a expectativa de vida do homem brasileiro, que é de 72 anos. A diferença de 41 anos multiplicado por 12 resultou em 492 vezes. Daí o valor final, cujo pagamento deve ser feito em uma única vez, conforme sentença. Pessoal, vocês viram como isso é grave? Eu queria que vocês pensassem aqui fora da caixa. Isso aqui porque a empresa, ela tinha culpa pelo acidente, por causa do equipamento, talvez que não tinha proteção, isso aí. Mas e se essa culpa for sua? A máquina está legal lá, está funcionando, a empresa investiu lá, tem a proteção dela, tem cortina, tem tudo lá, ok? E por causa de um erro seu, o seu companheiro é cometido por um acidente. Ele perde uma mão lá por causa de um erro seu. Vai cair em cima de quem é culpa? Em cima de você. Imagina o que você vai ter que indenizar a pessoa. E antes disso, como que vai ficar a tua consciência de você tirar a vida de uma pessoa? Ou que seja um dedo, uma mão da pessoa. Se isso for culpa tua. Não é fácil não, meu povo. Por isso que eu falo para todo mundo. Segurança, além de um direito, é um dever. Todo trabalhador tem um dever de cuidar da sua vida e das outras pessoas. Porque você cuidando da sua vida, automaticamente você vai cuidar da vida das outras pessoas ao seu redor, se falando em segurança do trabalho. Se você cuida da sua vida, se você cumpre todas as regras de segurança do trabalho, que é determinada pela empresa, automaticamente você já vai estar cuidando da vida das outras pessoas ao seu redor, ok? Vamos lá? Espécies de justa causa. São espécies de justa causa
Aquelas que estão elencadas no artigo 482 da CLT. Vamos lá? Ato de improbidade, que é roubo, incontinência de conduta ou mau procedimento. Todo mundo já sabe também, incontinência de conduta, é uma má conduta dentro da empresa. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, quando constituir ato de concorrência em empresa para a qual trabalha ou for prejudicial ao serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Você começa a negociar qualquer coisa no seu horário de trabalho. Não pode, você tem que executar a sua atividade, tá? Outra opção aqui, ou ali sempre e quando construir ato de concorrência. Outro exemplo nesse ponto. Imagine que você trabalha numa empresa de pijama, tá? E você faz pijama na sua casa também para vender por fora. E você começa a vender isso aí dentro da empresa, ato de concorrência. Isso aqui é um exemplo que eu usei, simples, tá? Mas é mais ou menos isso, ok? Condenação criminal do empregado, passado e julgado caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Condenação, todo mundo já sabe. Desvia no desempenho das respectivas funções. Enrolação no trabalho, causa justa causa. Você ficar no banheiro lá o dia inteiro. Tem gente que fica lá no banheiro para ver se é demitido sem justa causa, mas isso pode gerar justa causa, ok? Um exemplo. Embriaguez habitual em serviço, nem preciso comentar. Violação do segredo da empresa, isso acontece muito porque pessoas teimam ainda em tirar foto ainda. Tem nas grandes empresas aí, quando você entra já na portaria, já tem o adesivo lá. Proibido filmagens, proibido fotos, e mesmo assim tem gente ainda que tira foto ainda. Já vi muitas pessoas perderem o emprego por causa disso. Ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego. Eu só não lembro quantos dias que você de falta que gera a justa causa, gente. É que gera abandono. Eu não lembro agora, tá? Mas é só pesquisar no Google aí que vocês vão ver, beleza? Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra pessoa, tá? Ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás. O que aconteceu? Tinha um menino lá, bem bobo, tá? O pessoal falava que ele tinha problema lá, que realmente ele tinha. Não sei o que era, mas dava pra ver pela forma que ele se portava, ok? Aí teve uma vez que ele tava no banheiro, teve um idiota lá. Aí você sabe que banheiro em empresa é tudo aberto em cima, né? Tem a parte de baixo lá. O que ele fez? Ele foi por cima da porta e tirou uma foto lá do rapaz e mostrou para a empresa inteira. Ele no banheiro, ele dentro do vaso, ele sentado no vaso, tá? Brincadeira idiota. O que aconteceu isso? Gerou justa causa para esse rapaz que tirou a foto, tá? Justou uma justa causa bem dada ainda. Devia ser processado por causa de uma brincadeira dessa, tá? Embaixo, 11. Ato lesivo da honra ou boa fama ou ofensas físicas praticadas contra um empregador superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria de outra pessoa, prática constante de jogo de azar. Então esses são todos os itens aqui que geram a justa causa, até o momento, ok? Mas, qualquer dúvida também, entre no Google aí, coloca o artigo 482 da CLT, que vocês vão ver todos os atos que geram a justa causa, beleza? Vamos lá? NR1 novamente, direito de recusa. Olha aqui, vamos lá? Não falei que eu ia falar várias vezes sobre risco grave e iminente? O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Se você for trabalhar e essa atividade gerar risco, você não pode executar, você tem já que passar para frente isso para a supervisão, ok? Para que aquele risco seja sanado. Comprovado pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as suas medidas corretivas. Pessoal, tem gente que deve estar falando agora, mas se eu fizer isso eu vou perder o emprego. O que você prefere, perder sua vida e pagar pensão lá pro Ricardão? No caso, se você for mulher, prefere ficar lá, não perder o emprego e pagar pensão lá para Ricardona?
Não tem muito o que pensar, né? Definição de risco grave e eminente, né? R3. Considera-se risco grave e eminente em toda situação ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. NR11. NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Esse treinamento que estamos fazendo, que estamos realizando agora, pessoal, é a NR11 que obriga que todo operador de máquina tenha, tá? Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará na função. Até o seguinte momento, a norma regulamentadora ela não fala sobre CNH. Ela não fala nada que o operador tem que ter CNH. Inclusive, isso é uma discussão grande dentro da área de segurança do trabalho. Ela não fala. Ela fala que o operador tem que ter o treinamento específico na máquina. Claro que é uma coerência, que a pessoa saiba dirigir, que a pessoa tenha habilitação, ok? Mas a norma em si não fala nada. Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Quando fala habilitado aqui, não é CNH. Se fosse CNH, ia estar aqui. CNH. Aqui está habilitado, que é a habilitação da máquina. O cartão terá a validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora, buzina. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentem deficiência deverão ser imediatamente substituídas. Pessoal, esse aqui é só um resumo da 11, tá? Mas tem 2 itens aqui mais. Vamos lá. Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas a motores de combustão interna, salvo ser providas de dispositivos neutralizadores adequados. Em todo o equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Isso aqui é bem interessante. Quando você for trabalhar com carregamento, ok? Seja empilhadeira, seja guincho, seja guindaste, na reta escavadeira, pá carregadeira. No caso da reta da pá escavadeira, a indicação do peso que ela suporta está no braço dela, ok? Da empilhadeira, na lateral dela, lá na coluna dela do lado, ok? Mas todo equipamento tem que ter em lugar visível, escrito lá, essa máquina suporta tanto de peso, ok? NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança e constatadas as anormalidades que afetem a segurança. As atividades devem ser interrompidas com a comunicação ao superior hierárquico. Pessoal, análise de risco, ok? E o checklist. Antes de você utilizar o equipamento, é necessário que você preencha todo o checklist, analisando se a máquina está ok. Antes de você realizar a atividade, você tem que fazer uma análise de risco com a situação do trabalho, ao local que você está trabalhando. Olhar se tem algum risco. Isso aí, para isso existe a PR. Se não tiver PR, você tem que analisar visualmente todos os riscos, ok? Para ver se tem alguma atividade que você irá executar que gere algum risco. E antes disso ainda, fazer o checklist da máquina. Preencher todo o relatório, dar o checklist. Se o pneu está ok, se tem extintor, se tem vazamento de óleo, a lataria está ok. Preenchendo todo o checklist. Aí sim, se estiver tudo ok, você começa o seu trabalho, beleza? O que é análise de risco? Vamos lá, que eu acabei de falar aqui atrás agora. Análise de risco é uma ação ou um documento onde os riscos presentes no ambiente de trabalho serão identificados e analisados. Para que a análise de risco serve? Além de contribuir diretamente para fazer mais segurança ao ambiente de trabalho, a análise de risco também serve de base para outros documentos e programas de segurança do trabalho. Essa aqui é uma análise de risco bem simples, tá? Uma APR, ok? Pera aí, pessoal, desculpa. Ô, minha gente, nossa senhora. Pessoal, pera aí, pessoal. Tá aqui, desculpa. Eu fui com o mouse aqui, acabou indo pra frente. Gente, isso aqui são as etapas de uma análise de risco, tá?
Quando você vai realizar uma análise de risco, o seu trabalho ele é dividido em passos, ok? Um exemplo aqui. Você vai realizar o trabalho e você tem que fazer a preparação do seu equipamento. Mas antes de você começar, qual que é a primeira coisa que você faz? Primeira coisa, DDS. Olha aqui, descrição passo a passo da tarefa, DDS. Quais são os riscos identificados? Acidentes, porque você não estará conversando com o pessoal sobre as regras de segurança para aquele trabalho. O que é DDS, gente? É diálogo de segurança. Tem muitas empresas que têm esse diálogo, tem empresas que não, mas é muito bom que tenha esse diálogo. É importantíssimo esse tempo que a empresa passa com os funcionários, 5, 10 minutos, conversando sobre o dia de trabalho, quais vão ser suas atividades, como que vai ser, se tem algum risco identificado, ok? Então é bem legal. Precauções para evitar os acidentes. Aqui são as precauções já. Olha aqui, orientar os colaboradores sobre os riscos e perigos existentes na área de suas atividades. 2. Acesso ao local. Depois que você DDS, você vai até o local do seu trabalho. Quais são os riscos identificados? Torção muscular, superfícies irregulares. Precauções para evitar esses acidentes. Atenção ao transitar na área fabril e no canteiro de obras. Descrição passo a passo da tarefa novamente. Número 3. Preparação das ferramentas no local de trabalho. Torção, os riscos identificados. Torção, prensamento de membros, corpo estranho nos olhos, batidas contra, arestas cortantes e particulados. Ok? Quais são as precauções que precisamos tomar? Prestar atenção no canteiro de obras, isolamento de área, ver se não há irregularidades do piso, uso de luvas de vaqueta, botina com biqueira de aço, uso de óculos de segurança, uso de máscara PFF2, capacete com jugular. Passo 4. Preparar os equipamentos e acessórios consumíveis, painel de divisórias, cordas, ajustes para montagem da sala. Esse aqui, pessoal, tá? Isso aqui porque eu peguei uma PR que eu fiz, tá? Para uma atividade para uma empresa que eu trabalhei, ok? Mas aqui tá só o comecinho dela, tá? Que a gente não tem que ver a PR inteira também. É só para vocês terem uma noção de como é uma PR. E caso não tiver a PR, como que você faz uma análise de risco visual, ok? Riscos identificados: prensamento de membros, corpo estranho nos olhos e arestas cortantes. Precauções: uso de luvas flextátil ou botina com biqueira de aço, uso de óculos de segurança, capacete conjugular e manter a atenção nas atividades, beleza? Pessoal, quando você não tem uma análise de risco física, que alguém fez, analise esse espaço, ok? Olha lá, eu tenho que fazer essa atividade. O que eu tenho que fazer? Quais são os riscos que tem nessa atividade? Quais são as precauções que eu tenho que tomar para que esse acidente não ocorra, entendeu? Coloquem isso na cabeça, façam isso antes de todas as atividades e vamos ver como que vai ficar mais seguro o seu trabalho, beleza? Vamos aqui? Pessoal, vamos acabar por hoje aqui, tá? Depois a gente continua mais, tá bom? Até mais, minha gente!